A União de Céu Azul, como faz todos os sábados, a partir deste horário, leva até você Informe Geral, com o professor Jorge Henrique. Boa tarde, amigo e amiga ouvinte da Rádio União de Céu Azul. Diretamente dos estúdios está começando mais um programa Informe Geral. E antes da gente começar o programa aqui com um colega de função, eu quero aqui agradecer primeiramente aos meus amigos, e amigas que me deram um apoio durante a semana, me motivaram a estar continuando com esse programa. Mais uma vez, o meu muito obrigado e que essas palavras sinceras me serviram de motivação para dar continuidade a esse novo desafio. Estamos recebendo aqui hoje um convidado um tanto quanto especial aí da nossa parte, porque primeiramente ele é um colega de profissão, um colega de função. Ele é o professor Gessé Fernandes da Silva. Tudo bem, professor? Boa tarde, professor Jorge. Boa tarde ao amigo ouvinte da Rádio União. Professor Gessé, é uma grande satisfação estar recebendo você aqui nos estúdios da rádio, aqui no nosso programa. E eu acho que o nosso ouvinte está um tanto curioso. Será que o programa vai ter só professores? É claro que não. Mas a gente vai estar conversando sobre um tema um tanto quanto pertinente, que é sobre educação. É um tema que interessa tanto ao pai quanto à mãe, quanto interessa aos estudantes de distintas áreas do conhecimento, porque nós precisamos sempre do professor. Não temos dúvida de que a função docente hoje é muito importante para a condição social da sociedade ser catapultada, tanto culturalmente quanto educacionalmente, mas infelizmente ela não é tão levada a sério por alguns de nossos governantes. É muito triste hoje nós vermos que tem governos, tanto municipais quanto estaduais, que entram com ações contra o governo federal, por exemplo, sobre o piso salarial. Mas enfim, durante o transcorrer desse programa a gente vai estar conversando sobre isso. Professor Gessé, veio da onde? Primeiramente, esse teu espaço é um espaço informe, No caso, assim, eu acho muito importante porque vai estar informando ao cidadão, ao pai, à mãe de Céu Azul, o que vai estar acontecendo, ou o que já aconteceu, deixar algumas brechas também para que a comunidade venha participar. Então isso é muito importante. Eu vim de Foz do Iguaçu, vinha para cá através do concurso. Concurso público, né? Isso. Que bacana. Quanto tempo você está aqui em Céu Azul? Olha, vai fazer 2 anos. Sempre trabalhando com educação. Educação infantil ou ensino fundamental? A princípio, eu estou na educação infantil, Estou lotado aqui no CMEI Raio de Sol. Às vezes, a gente pega algumas aulas, no ensino fundamental. Qual que é a tua formação? A minha formação é o normal superior. Ah, sim. Mas antes de você se formar no normal superior, você tinha alguma formação complementar? Ou um magistério, ou um curso técnico, alguma coisa assim do gênero? Eu tinha só o ensino médio. Tinha uma curiosidade aqui, um tanto quanto minimalista, mas é importante até para os nossos ouvintes. Geralmente pergunto se o professor, já aconteceu comigo, porque eu também sou professor, se perguntaram se eu já era casado, pelo fato de eu ter um tanto quanto facilidade em estar lidando com crianças de diversas faixas etárias. Você é casado, professor? Tem filhos? Criança pequena em casa? Não, por enquanto ainda solteiro e sem filhos. Ah, sim. Agora eu vou usar o que o Walter falou pra mim semana passada. Então tá treinando, então, né? É, por aí. Agora uma pergunta curiosa aqui. Por que a escolha de ser professor? Era uma questão monetária? Era uma questão de dom? Você se espelhou em algum profissional para poder fazer essa escolha? Bom, na verdade, quando eu comecei a fazer a graduação, é lógico que não tinha pensado assim, eu quero ser um professor. À medida que eu fui fazendo, concluindo o curso, que veio as oportunidades, aí você começa a gostar de fazer aquele serviço, aquele trabalho. Para o amigo e amiga ouvinte que está ligando o rádio agora ou acessando pela internet, nós estamos aqui com o professor Gessé, da Rede Municipal de Ensino de Céu Azul, e ele é professor de educação infantil. Está trabalhando no CMEI Raio de Sol, Está atuando desde quando chegou no concurso, então? 2 anos? Sim, na educação infantil. Está gostando da função? É boa, gostosa, Tá com as crianças ali, cada dia que passa uma experiência nova. Com isso, só tem a acarretar na bagagem da gente,
Vou te perguntar uma questão aqui, um tanto quanto pertinente, né? Sempre na função docente fica uma experiência, tanto positiva ou negativa, que sempre nos marca profissionalmente e nos marca pessoalmente, porque a gente não consegue dissociar, de certa forma, a função de professor com a nossa vida pessoal. Por exemplo, também sou professor, saio à rua, mas me chamam de professor Jorge. Sou conhecido como professor. Então, acarreta uma responsabilidade. Enfim, voltando à questão, tem sempre uma coisa que nos marca. O que nessa carreira docente, assim, te marcou mais? Uma experiência, assim, tanto positiva quanto negativa? Isso sempre irá acontecer. Acontece todos os dias. Às vezes acontece mais de positivo. As negativas servem para aquilo, para você refletir, repensar e voltar atrás. Fiz um plano de aula ali e não deu certo. Então eu volto a repensar e refazer ela. Aí na medida foi positiva por quê? Porque fez com que eu parasse e repensar e procurar uma outra alternativa para estar executando ou estar passando aquele trabalho ou alguma coisa assim. O professor todos os dias, então, tem que estar repensando a sua função docente, então? Na verdade, todos, né? Tem que estar repensando a sua ação. O que deu certo, o que não deu, conteúdos, repensando a tua prática em si, né? Isso é constante. Não tem como falar assim, o professor não repensa, não pensa. É complicado, né? Porque quando a gente fala de professor, ele é uma categoria laboral que faz parte aí de grande parte dos quadros profissionais do país, né? Se todos os professores tivessem que repensar a sua função docente, a educação ela não se encontraria no quadro que se encontra hoje, né? Por exemplo, eu estou aqui com a revista Nova Escola, só para título de curiosidade, que dizia sobre a valorização social da função docente. E aqui diz, o Brasil já nasceu pagando mal seus mestres. A primeira Lei Geral do Ensino, né, que foi decretada por Dom Pedro I em 1827, estabelecia que eles deveriam ganhar pelo menos 25 mil réis mensais. Ou seja, 1/3 do que ganhava um feitor de escravos. Se colocarmos os 25 mil réis em valores reais hoje, seria em torno de 930 reais. Agora nós temos que refletir um pouquinho. Não é tanto a questão salarial, porém nós também não vivemos de vento, não vivemos da luz do sol e não vivemos apenas de tomar água, porque a sociedade nos impõe algumas condições para que a gente sobreviva. Mas aí é uma questão de reflexão. Será que um salário como esse, para uma profissão de tamanha importância dentro da sociedade, de formação de pessoas, formação de seres pensantes e autônomos, esse valor é justo? Vamos pensar então com a gente aí, meu amigo e minha amiga. Na sua opinião, professor Gessé, educação é para formar seres pensantes e autônomos ou formar aí mão de obra para o mercado de trabalho? A educação hoje está um tanto conturbada com relação a isso, né? Bom, na verdade, a educação é para formar seres pensantes, cidadãos que atuem e agem sobre aquela tua sociedade. Antigamente, algum tempo atrás, não tão longe, a preocupação era o quê? Colocavam como educação para formar seres, classe trabalhadoras, até pelas necessidades das indústrias, do próprio comércio. Então, onde a educação era mais para formar trabalhadores. E, lógico, como sociedade, como mundo, isso vem se transformando ao longo prazo e ainda vai continuar se transformando, né? Mas eu penso assim, que a educação é para formar cidadão, o ser que vai atuar, vai agir e modificar aquela realidade que ele está inserida. A educação hoje ela tem uma importância de dois lados, né? Como você colocou, formar seres pensantes, autônomos para mudar a nossa realidade, mudar a sociedade em que hoje nós estamos inseridos, e no outro lado da corda, que são as empresas que querem que essas pessoas que estão bem formadas virem mão de obra especializada ou uma mão de obra um pouco mais qualificada. Por exemplo, se nós colocarmos hoje, professor Gessé, um aluno, só para a gente a título de conhecimento, para mostrar a necessidade de hoje de uma educação um pouco mais, como a gente pode colocar, emancipadora, uma educação mais libertária. Hoje, é mais importante nós fazermos uma faculdade, uma graduação, ou nós fazermos um curso técnico, por exemplo? A princípio vai das necessidades. No caso, eu já vejo a graduação. É lógico que só a graduação, ela não é
primordial. Por que eu falo isso? Porque a graduação, ser uma experiência, você tem dificuldades. E a graduação, ela também te proporciona, além de ter somente uma graduação, te facilita acesso à cultura, a entendimento e outras questões relevantes, né? A educação, professor Gessé, ela sempre permeou, né, caminhos tortuosos para tentar uma autonomia do ser no seu pensar e agir. Na sua opinião, você acredita que a educação infantil hoje, se nós formos galgar por níveis, tanto infantil, fundamental, ensino médio ou superior, você acredita que a educação infantil hoje consegue suprir a demanda que a sociedade quer, uma demanda educacional, social ou cultural? Bom, ela é o início, né? Que até antigamente seria o fundamental. Hoje já está se estendendo a educação infantil. Isso, os parâmetros, né, mostram que quando a criança tem um acesso à educação infantil, no fundamental e posteriormente, as crianças mais estabelecidas, mais, né? O conhecimento já mais amplo, tem mais facilidade no aprendizado. E isso já foi até colocado também, agora não sei te dizer a edição que saiu isso também já na revista Nova Escola. Não querendo ser presunçoso, mas já fazendo um comentário, porque eu estou conversando com um professor e eu também sou professor, eu acredito que a educação sim é fundamental na formação do ser, por quê? Não que ele chegue um tanto mais preparado no ensino regular, no caso, né, que é um ensino fundamental, mas para que ele tenha um pouquinho de noção de humanidade, de viver em sociedade, porque a escola hoje ela também é uma sociedade, só não é levada um tanto a sério quanto ela deveria. Vamos fazer um intervalo? Daqui a alguns minutinhos a gente volta e vamos continuar a nossa conversa aqui com o professor Geral, aqui do programa Informe Geral. Já voltamos. Só a Rede Nacional tem Super Semana de Quarto e Cozinhas. O guarda-roupa, a mesa, o colchão e a geladeira que você sempre sonhou. Você encontra na Rede Nacional até em 15 vezes, com os melhores preços do crediário próprio. Confira as ofertas. Cozinha Móveis Suldora, 1 mais 14 de R$ 34,50. Guarda-roupa Araplaque, 1 mais 14 de R$ 38,45. Balcão Móveis Sul Marrocos, 1 mais 14 de R$ 12,80. Rede Nacional, a loja das melhores promoções. Na Construcia você encontra materiais de construção de qualidade com os melhores preços do mercado. Quer inovar no acabamento sem pagar mais caro por isso? Materiais de bom gosto e design moderno também estão na Construcia. Pisos cerâmicos, louça sanitária e balcões para banheiro em várias cores e estilos. Financiamentos no Sicredi, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Losango facilitam ainda mais suas compras na Construcia, que ainda parcela tudo em 6 vezes sem juros. Venha fazer uma visita à Construcia em Céu Azul, Avenida Nilo Basso, 1758. Telefone 3266-1030. Retornamos com o professor Jorge apresentando Informe Geral. Voltamos com o programa Informe Geral. Você que está ligando o rádio ou está acessando nesse momento pela internet em www.uniãoam.com.br, estamos com o professor Gessé Fernandes da Silva, ele que é professor da Rede Fundamental de Ensino e professor de Educação Infantil na rede municipal também. Professor, você acha que houve uma percepção por parte da sociedade num todo de que a creche não é apenas mais um lugar de deixar o meu filho para trabalhar, mas que é um espaço de educação ativa e permanente? E se não houve essa percepção, o que falta para essa possível consciência ou sensibilização do papel dos centros de educação infantil no município? Já houve, sim. A grande maioria dos pais, não como Céu Azul, mas como em alguns municípios daqui do Paraná, já tem essa noção de que creche não é mais creche, e sim educação, escolinha no caso, né, eles falam, né? Isso parte do quê? A princípio, né, de estar colocando, chamando os pais, ou os responsáveis dessas crianças, para estar conhecendo o trabalho que é feito dentro dos CMEIs, no caso dos Centros Educacional Infantil, para estar conhecendo o trabalho que é desenvolvido lá dentro
e as questões até também que precisam da ajuda dele lá dentro, como nas escolas. Só que isso não é assim de imediato, isso leva tempo. Aos pouquinhos você vai chegando lá. Mas aqui em Céu Azul, por exemplo, já tem essa visão, que creche não é mais creche. Porque até mesmo a criança, né, fala para a mãe, vamos para a escolinha? A própria criança já está sabendo que ali não é mais creche. Que ali tem um trabalho que é desenvolvido, tem as rotinas. É porque ainda bem que está existindo essa sensibilidade por parte das pessoas que utilizam esse serviço que é público, é gratuito e tem que ser oferecido pelos governos, né? Governo estadual, governo municipal e governo nacional, né? No caso, porque é lei. Não estou aqui sendo um reacionário com relação à falta de vagas nas escolas, porque isso aí é um caso nacional. A gente observa que hoje é precária a situação de alguns locais, não é a realidade do nosso município no momento. A gente tem a falta de outras demandas, né, que não cabe aqui colocar agora, porque esse aqui eu não estou representando uma categoria, estou colocando aqui uma posição pessoal com relação a isso, mas tem algumas demandas ainda a serem supridas, né? É complicado a gente estar falando sobre os pais, né, professor? Sobre a questão dessa sensibilização, né? Mas ainda tem a consciência, mas ainda está faltando uma sensibilidade com relação a isso, né? Alguns pais participam e outros não. E é complicado, né? Porque vários desses pais trabalham o dia todo, deixam seus filhos pela manhã na escola ou no CMEI e voltam no final da tarde, né? Mesmo que trabalhem e tal, mas não falta assim uma participação mais efetiva deles e mais ativa para poder conhecer o professor, para poder conhecer a escola e a realidade do filho que ele está inserido? Essa é uma questão assim que um pouco assim meio que complicada, né? Complicada eu digo por quê? Alguns pais, às vezes, ele tem o interesse de estar participando, mas às vezes não consegue. E tem aqueles pais também que não se interessam. Não é o caso que eu acho que seria na educação infantil. É lógico que tem os prós, tem os contras, né? Mas a grande maioria dos pais, eles estão ativos, estão participando, eles procura o professor, procura a coordenação para saber como que está a criança, se ela se alimentou legal, se ela está socializando com os amigos. Enfim, a grande maioria participa sim. Aqueles que às vezes que não participam, de repente porque tem algum momento não tem essa oportunidade. Então é uma questão assim que eu não posso dizer assim muito bem a causa. Porque até fica complicado para o professor dizer, né? Tal fulano não participa, né? Você não conhece a realidade daquela pessoa. Mas onde eu trabalho, a maioria participa, sim. Qual é a faixa etária dos seus alunos, professor? Bom, são 3 anos, né? Maternal 3. Crianças pequenininhas, né? Pequenininhas. Muito dependentes de você? Olha, para algumas questões eu não coloco assim como dependentes. Eu coloco assim como que precise do teu olhar. Porque, por exemplo, quando vão fazer higienização, escovar os dentes, lavar as mãos, né? Eles vão sozinhos, abrem a torneira, lavam. É lógico que você tem que ficar cuidando, senão aquilo ali vira festa, né? Com criança pequenininha é assim mesmo. Entra pra escovar os dentes e sai tomar do banho. Mas assim, eu acho que dependente eu coloco para a questão do cuidado. Você sempre tem que estar ali do lado, cuidando, orientando, para que ela não se fira, não se machuque. É interessante nós estarmos colocando isso, novamente, ao amigo e amigo ouvinte que está ligando o seu rádio agora. Nós estamos aqui com o professor Gessé Fernandes da Silva, ele que é professor da Rede Municipal de Ensino, e nós estamos batendo um papo hoje aqui sobre a sua formação, sobre a sua onde ele trabalha, né? Qual é a condição de trabalho dele, né? Daqui a alguns minutinhos a gente volta e vamos continuar a nossa conversa aqui com o professor Geral, aqui do programa Informe Geral. Já voltamos. Lar Supermercados e hoje, Quinta da Carne. Traseiro bovino, bola, o quilo R$ 9,90. Pernil suíno congelado com pele, o quilo R$ 4,99. Frango lara passarinho, o quilo R$ 4,57. Lasanha Seara, 600 gramas, R$ 5,29. Batata lar palito, 400 gramas, R$ 1,49. Cebola, o quilo, 89 centavos. Abacaxi, a unidade, R$ 1,89. Lá Supermercados, grandes prêmios pra você.
Aproveite as vantagens dos cartões Sicredi. Além de fazer compras com mais segurança e praticidade, você pode concorrer a 5 picapes Hilux e a muitos outros prêmios. Uma promoção Força Premiada Sicredi. A cada R$ 75 em compras, você ganha um cupom para concorrer. Participe! Quanto mais você usar, mais chances de ganhar. Consulte o regulamento completo da promoção. Sicredi, gente que coopera, cresce. Manhã, tarde ou noite. União de Céu Azul, te fazendo companhia. Voltamos com o programa Informe Geral. Mas uma pergunta, quantos alunos você tem, professor? Trabalha sozinho na sala? São 2 períodos, professores que entram na parte da manhã e os professores que entram na parte da tarde, onde eu estou incluído à tarde, né? São 2 professores. Temos em média na sala 20 alunos. É uma média boa, né? Perto de alguns municípios aí que utilizam sala de aula praticamente como depósitos de seres humanos, né? Essa realidade, né, eu conheço assim, através de revistas, jornais. Pessoalmente, ainda não tive a oportunidade de estar vivenciando uma sala assim populosa. Mas a sala, com esse número, é uma sala boa. Dá para trabalhar legal. Antes de ser professor, Gessé, trabalhava com o quê? Bom, eu trabalhava em uma outra escola, né? Eu trabalhava no Colégio Anglo-Americano, né? E então lá eu executava projetos relacionados à leitura. Então vinha desde a educação infantil até o ensino médio. Mesmo não atuando dentro de sala de aula, sempre esteve inserido dentro da educação, né? Sim, exatamente. Mas professor, como tem sido a sua experiência como docente? Olha, na verdade, para mim, tem sido até o momento boa, né? E espero que continue nesse caminho, né? Que cada ano que passa, né? Isso venha acarretar mais no meu currículo, que eu possa estar mais conhecido do assunto. Apesar que temos mais 30 anos para ser professor, né, Gessé? Então, a gente tem 30 anos para a gente poder aprender como ser o professor. Então, nós temos aí 30 anos para poder errar, claro, com parcimônia, sempre, né? O errando no sentido de querer aprender mais. Mas, ô professor, na sua opinião, quais as mudanças significativas que você está observando na educação brasileira nesses últimos anos? Porque, antes de você responder, você se formou quando? No meio de 2006. E de lá para cá teve mudanças muito significativas com relação à educação, né? Sim, teve. Qual que é a sua opinião com relação a essas mudanças? Olha, algumas mudanças eu achei positiva, né? Outras negativas. Né? Porque isso leva o quê? Essas mudanças veio a caráter do quê? A caráter político. Se eles olhassem para fazer essas mudanças em caráter educacional, é lógico que isso traria melhorias a mais à educação que hoje nós temos. Até porque um fato positivo, até que aconteceu há um tempo atrás e que foi inserido dentro do município, foi o ensino regular de 9 anos. Porque via-se que em outros países que a educação é a partir dos 9 anos letivos, né? Você começa, antigamente era com 7 anos, e agora é com 9, né? E até uma questão que a gente estava trabalhando na semana passada aqui, no estúdio, era a questão do PIB, né? Hoje o Brasil está investindo em torno de 4,7% do PIB, do Produto Interno Bruto. E esse 4,7% é o valor de 210 bilhões de reais, ou seja, para um país como o nosso, com certeza tem que ser mais uns 5% aí para nossa educação ser da forma que deve ser. Vamos agradecendo desde já aqui o professor Gessé Fernandes da Silva, estamos finalizando mais um programa e queremos agradecer a presença dele aqui nos estúdios da Rádio União. Professor, muito obrigado. Muito obrigado e tchau a todos. Pessoal, muito obrigado também à audiência e à confiança de estar nos escutando dentro das suas casas, porque se não fosse você, ouvinte, meu amigo e minha amiga, nós não estaríamos por aqui hoje. Muito obrigado, um bom final de semana e aguardo você no próximo programa. Tchau! Cozinhas e dormitórios, sempre melhor pra você. Maradona Móveis, venha logo conhecer. Móveis e eletrodomésticos, seus sofares com qualidade. A cozinha dos seus sonhos pode ser realidade. Venha pro Maradona Móveis, venha economizar. Qualidade, economia, com um bom atendimento é que você vai encontrar. Superama, vem pra cá.
Você já sabe que o Supermercado Forlim dispõe de 2 lojas em Céu Azul. A tradicional ali da rua Arnaldo Busato, número 1200, telefone 3266-1632, e a filial da rua Florianópolis. Agora a filial apresenta mais uma novidade: o Banco Popular do Supermercado Forlim. Lá você pode pagar suas contas de água, luz, telefone, boletos bancários, faturas de consórcios, taxa do Detran, IPVA, GR Paraná, tributos municipais e estaduais, obter empréstimo popular do Banco do Brasil e pode receber também seu benefício da aposentadoria. Tudo isso da filial do Supermercado Forlim, da rua Florianópolis, em frente a Ferragens Brasil. A rede amiga de supermercados de todos os dias. Agora você pode fazer suas compras e pagar seus boletos e outros impostos, tudo do mesmo lugar. Praticidade assim é só no Supermercado Forlim, Rede Superama. Para maiores informações, disque 3266-3377. Superama, a rede da economia.